Oi, 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 pessoal. A gente está aqui ao vivo para mais uma live que a gente tem o hábito de realizar todos os domingos nesse horário. O objetivo dessas lives que a gente está lançando é estar conversando com a galera LGBT que está se disponibilizando a lançar suas pré-candidaturas e concorrer nas eleições de 2020. O meu convidado de hoje é o Giovanni Kulau, da União da Juventude Socialista, presidente da UJS no estado do Rio Grande do Sul, filiado ao PCdoB e pré-candidato por um movimento coletivo na cidade de Porto Alegre, na nossa capital do estado. Eu vou convidar ele já para entrar aqui rapidinho, e o GG tem aqui. Bom, pessoal, então todo mundo que está nos acompanhando, sejam bem-vindos. Um bom início de noite a todos, um bom restinho de final de semana, bom final de domingo, um bom início de semana que começa agora, né, que se inicia. A gente vive um período muito difícil aí da nossa vida. Bem-vindo, GG, bem-vindo, Giovanni. Tudo bem, Everley? Boa noite. Tudo bem? Seja Um bem-vindo. prazer estar aqui contigo, viu? Eu estava falando nesse momento para quem está nos acompanhando que a gente está vivendo um momento muito difícil, né, das nossas vidas, um momento de uma pandemia mundial de saúde, de uma crise sanitária, de um governo brasileiro que não tem condições de enfrentar essa crise nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista de saúde, em que cada vez mais se ampliam as desigualdades na sociedade, né, e que cada vez mais é preciso que a gente se organize e que a gente esteja junto nas lutas, nas ruas nesse momento sem aglomeração, mas nas redes, né, e nos movimentos sociais. E nós criamos através de uma conversa que eu tive com uma amiga que me convidou para uma live, que é a Cris Severino, que é pré-candidata a vereadora em Canoas. Eu era convidado dela e a partir da conversa com ela me surgiu essa ideia, então, de através do grupo Diversidade, que a gente milita e organiza aqui no interior, da gente estar fazendo a divulgação e a conversa com todos os pré-candidatos e pré-candidatas de todo o estado do Rio Grande do Sul sobre a temática das pré-candidaturas que se identificam com a pauta LGBT, em especial que tem pré-candidatos LGBT, né? Posteriormente, se a gente conseguir fazer com aliados também. Então, a ideia é estar recebendo aqui todos os domingos no Instagram, depois a gente baixa e vai para outras plataformas também, essa mesma live. Os pré-candidatos de diversas regiões, de diversas cidades do nosso estado e dos mais diversos partidos políticos que se identificam com a pauta. Então, na semana passada, eu recebi a Natasha Ferreira, do PSOL, nossa ex-camarada, né? E hoje é um prazer te receber, tu que é meu camarada, que é do meu partido, do nosso partido, do PCdoB, né? Um jovem e que está organizando uma candidatura, uma pré-candidatura coletiva, né? Então eu queria, Giovanni, que tu se apresentasse para todo mundo que está nos acompanhando, né? Falasse como está essa organização, como é essa organização coletiva e qual é a tua identificação com a questão LGBT nessa pré-candidatura que vocês estão organizando. Everley, mais uma vez, boa noite. Eu não sei se tu me escutas bem. Te escuto bem. Eu queria, mais uma vez, assim como fiz antes de iniciarmos essa live, te agradecer enormemente. Para mim, tem muito significado poder estar compartilhando esse bate-papo contigo. Tu és uma referência para nós. Tu tem um significado no teu mandato, na tua luta aí em Cruz Alta, que não se limita à cidade de Cruz Alta, né? Tu é um símbolo dessa nossa luta por representatividade nos espaços de decisão da política, em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Então, para mim é um orgulho enorme, é um prazer imenso estar trocando essa ideia aqui contigo. Te pedir desculpas também, porque não estava nos meus planos, mas eu tô, vamos dizer assim, na zona urbana de Porto Alegre. Então eu não estou com as melhores condições de internet, de luz e etc e tal, mas não poderia deixar de ter essa oportunidade de troca em que não só quem nos acompanha hoje aqui ao vivo, né, mas esse aqui é um material que nós podemos produzir, transformar em vídeo e repercutir, né? Tu fizesse uma provocação que para mim é muito boa, né?
nós tomamos a decisão, ao final de 2019, de construir não simplesmente uma candidatura, como nós já tivemos em outras oportunidades, mas de nos desafiarmos a dar um passo a mais no nosso esforço e no nosso objetivo de renovar e de transformar a política em Porto Alegre. Então, ao final de 2019, nós tomamos a decisão de construir uma candidatura coletiva à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Uma pré-candidatura coletiva, para usar os termos da legislação eleitoral nesse momento que nós estamos vivendo, né? E essa candidatura, ela dialoga com muitas das lutas que nós travamos, né? A luta em defesa da educação, a luta em defesa de políticas públicas para a juventude. Nós costumamos dizer, né, Everley, que nós travamos muitas lutas cotidianamente, né, nos movimentos sociais, mas que nós não encontramos muitas vezes eco das nossas lutas nos espaços de decisão, nos espaços da política, né? Então nós queremos, e tu é um representante aí em Cruz Alta, de quando nós conseguimos levar as nossas lutas do movimento social para os espaços de decisão, nós temos uma capacidade enorme de transformar nossas lutas em políticas públicas, né? Mas eu falava aqui do significado que a nossa candidatura tem para as lutas, e pré-candidatura, para as lutas da juventude, das lutas em defesa da educação, mas existe um significado muito especial das lutas por políticas públicas, por igualdade, do movimento para a população LGBT, né? Nós tivemos na semana passada, no dia 2 de julho, um encontro do nosso movimento coletivo, e nós saímos do nosso encontro com as primeiras 4 pré-candidaturas do nosso movimento definidas. E veja, das nossas 4 primeiras pré-candidaturas definidas, nós teremos mais, né, nós temos 3 LGBTs, né? Então, o símbolo do significado da luta em defesa da igualdade, da liberdade, do respeito à diversidade dentro dessa candidatura que nós temos construído. Então, além de mim, que sou um militante do movimento LGBT, um homem gay, nós temos 2 meninas lésbicas militantes do movimento LGBT também construindo a candidatura, né? Então, essa é uma luta decisiva dessa luta que nós estamos construindo aqui em Porto Alegre, que junto com a Manu a gente tem dito é para construir na nossa cidade um território livre do fascismo. E nessa troca inicial, compartilhar contigo o que eu compartilhei com a Manu, né? Quando nós falamos em construir um território livre do fascismo, Everley, é bom lembrar que o fascismo sempre constrói inimigos a serem aniquilados. E um dos inimigos que eles constituem a serem aniquilados é exatamente os e as LGBTs. Então nós precisamos resistir num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, de avanço do fascismo no Brasil, representado por Bolsonaro, né? Então a nossa luta é a cada dia mais importante. E por todas essas extensões do gabinete do ódio em todos os segmentos, né? Em todas as regiões, né? A gente tem o gabinete do ódio do Bolsonaro, mas ele transpassa o nível federal e a gente tem o gabinete do ódio contra a Manu e contra aqueles que estão próximos a Manu em Porto Alegre, a gente tem o gabinete do ódio nos municípios, né? Aqui a gente é duramente atacado todos os dias por ser gay, por ser comunista, por ser jovem, por vir de um histórico que não é de uma família tradicional de políticos, enfim, né? Então, mas Giovanni, o objetivo da gente estar dialogando hoje é justamente isso, né? Dar visibilidade a essas pré-candidaturas para que os LGBTs tenham as condições de conhecer outros LGBTs que estão na política e que estão se lançando pré-candidatos para que possam se somar a esses movimentos coletivos, a esses movimentos de organização dessas pré-candidaturas, para que a gente possa nos fortalecer e fortalecer a nossa representatividade. A gente acaba sempre discutindo a cada eleição que tem tantos candidatos LGBTs, que no país inteiro se lançaram tantos, a gente sempre está jogando números, né? E quando chega ao final, o resultado eleitoral, os números se afunilam e a gente chega com uma pouquíssima representatividade final que alcança a vitória eleitoral, né? Então o objetivo é isso, é da gente desmistificar um pouco de que os LGBTs são despolitizados, de que nós LGBTs não nos unificamos em torno das nossas lutas por representatividade e da gente se solidarizar a todos os LGBTs, né, nesse momento de construção dessas pré-candidaturas. Eu queria que tu falasse sobre essa questão, como tu vê
essa visão de que a maioria da galera LGBT é despolitizada, não se interessa por militar politicamente, não digo politicamente enquanto partido político, né? Mas eu digo enquanto militante social da causa, da luta, e daí quando chega as eleições da gente ter essa dificuldade da gente nos ver representados e eleitos para os espaços de poder, né? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre não tem nenhum LGBT, a nossa Assembleia Legislativa não tem nenhum LGBT, o Rio Grande do Sul não elegeu nenhum deputado federal LGBT, né? Então, eu queria que tu comentasse isso e como como a tua pré-candidatura e do teu movimento coletivo vem se organizando nesse sentido, né? De rede, de apoio. Então, Everley, eu acho que tem várias coisas muito importantes dessa pergunta que tu faz. Eu acho que a primeira delas, ela está muito ligada com essa nossa decisão de construir uma candidatura coletiva e um movimento coletivo em Porto Alegre. Por que eu comento isso, né? Nós temos, e não por falta de politização, nós temos muitos segmentos da nossa sociedade que não estão representados nos espaços de decisão. Então, quando nós construímos uma candidatura coletiva, também tem o seguinte sentido, Everley, de nós unificarmos diferentes lutas que não estão representadas nos espaços de decisão e, com isso, potencializar a nossa força, a nossa capacidade de, com competitividade, disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, por exemplo, no nosso movimento coletivo, na nossa candidatura coletiva, nós vamos ter uma grande unidade das lutas de LGBTs, de negros e negras, do movimento feminista da nossa cidade, né, que vão estar numa mesma candidatura, se fortalecendo para ter melhores condições de ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da nossa cidade, né? Então, fazem parte da construção do nosso movimento coletivo a União da Juventude Socialista, a União Brasileira de Mulheres, a União de Negros e Negras pela Igualdade e a UNA LGBT. Então, essa é uma primeira coisa, né? Mas tu coloca algo que é muito importante. Nós não podemos aceitar, em momento algum, qualquer narrativa que diga que LGBTs, que negros e negras não estão nos espaços de decisão por falta de luta, por falta de combatividade ou por falta de politização. Isso seria o maior absurdo e também desconhecimento das lutas de todos esses setores da população e de como a política funciona. É mais uma forma de nos culpar pela nossa falta de representação, né? Tu coloca muito bem. Eu diria que a principal responsabilidade dessa distorção, porque tu coloca bem, não podemos nós, mais uma vez, sermos culpabilizados, né? Essa distorção que existe é fruto de um sistema político organizado para excluir essas representatividades. E uma das questões fundamentais que provoca isso é o nosso sistema de financiamento eleitoral, né? Então, nesse sistema de financiamento eleitoral que nós temos, as mulheres não são financiadas, negros e negras não são financiados e LGBTs também não são financiados. E sem financiamento eleitoral, é impossível disputar em condições de igualdade, né? E por isso que eu reforço o significado do teu mandato em Cruz Alta. Em uma região mais conservadora do nosso estado, se comparado com Porto Alegre, né? Tu ter este mandato a serviço da nossa luta tem uma dimensão estadual, nacional muito importante, que prova que quando nós ocupamos esses espaços, nós somos capazes de ocupar com qualidade. Tu já presidiu a Câmara de Vereadores de Cruz Alta, foi um vereador fundamental para que nós impedíssemos a aprovação aí na cidade do projeto de lei da escola sem partido, que na verdade era um projeto de lei não para despartidarizar as escolas, porque nós também não defendemos a partidarização das escolas, mas um projeto de lei que visava amordaçar a educação. E amordaçar para quê? Justamente para que a gente não possa construir uma educação que seja transformadora, que seja emancipadora. Então, a qualidade do teu mandato é a demonstração da nossa capacidade de ocupar os espaços da política, os espaços de decisão. E eu termino, né, mais uma vez sintetizando. Nós não estamos nesses lugares porque a política é organizada para que nós não estejamos, né? Nós somos excluídos desse sistema político, não por sermos despolitizados, desorganizados ou não estarmos travando a luta. Nós acabamos de passar pelo dia do orgulho LGBT, né? Que nos faz lembrar as mais de 5 décadas
a partir da revolta de Stonewall nos Estados Unidos, em Nova York, da organização, da luta, da combatividade da população LGBT, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é essa nossa organização que foi capaz de a gente, mesmo em momentos tão difíceis como a gente está vivendo, ter conquistado a criminalização da LGBTfobia no Supremo Tribunal Federal, o direito da doação de sangue por Adoção, parte, né, da população. casamento. Exato. E são provas, né, da nossa luta, da nossa politização, da nossa capacidade de organização, e por isso que a gente também tem tido vitórias, como é a tua eleição na Câmara de Vereadores de Cruz Alta, e que nós estamos muito otimistas, que aqui em Porto Alegre também a nossa pré-candidatura, através do movimento coletivo, tem grandes condições de sair vitorioso e vitoriosa desse processo eleitoral de 2020. Tem uma pergunta para ti aqui, do Rafa. Ele pergunta qual é a maior forma de a LGBTfobia em uma candidatura a vereador ou em um possível mandato de vereador. Desculpa, Everley, travou aqui a minha internet, eu não consegui ouvir direito a pergunta. O Rafa pergunta como tu entende que possa ser a forma de anular a LGBTfobia em uma candidatura ou em um possível mandato. Então, Everley, eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, né? Várias. Eu estava no início da semana conversando com o Galo, que é líder dos entregadores antifascistas de São Paulo, né? E ele tem dito muito que a nossa luta, a luta dos entregadores antifascistas, por exemplo, não é miojo. O que ele quer dizer com isso, né? Que a luta não fica pronta do dia para a noite. E a população LGBT é a prova viva disso, né? São décadas de luta e nós seguimos em luta e atingir tudo aquilo que nós defendemos também não virá do dia para a noite, né? Nós temos um longo caminho a trilhar. Mas eu vou dar o exemplo aqui de Porto Alegre, né? Eu acho que tem algumas questões centrais e eu começo dizendo do significado, da centralidade da luta para a construção de uma educação, como eu tinha comentado antes, que seja uma educação transformadora, uma educação emancipadora, uma educação capaz de dar o correto sentido da valorização da diversidade do nosso povo. Por que eu falo sobre isso? Há 10 anos atrás, nós sofremos derrotas na construção do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e de vários planos municipais de educação, né? As bancadas conservadoras, né, as bancadas reacionárias, impediram, na maior parte das discussões sobre planos de educação, retirar a diretriz que apontava justamente a construção de uma educação que valorize a diversidade. Os vereadores e vereadoras que forem eleitos nas eleições de 2020, eles vão ser vereadores que vão conduzir a discussão da construção dos novos planos municipais de educação. Então, eu acho que para construir cidades, né, para construir uma política que enfrente, que combata a LGBTfobia, eu acho que entender a educação como central é decisivo. E os vereadores e vereadoras eleitos vão ter a oportunidade de travar essa boa luta através da construção dos planos municipais de educação. No caso aqui de Porto Alegre tem várias questões, né? Na nossa pré-candidatura, se tivermos a honra de sairmos vitoriosos dessa batalha, aqui em Porto Alegre, na década de 90, Everley, nós fomos uma cidade de vanguarda. Ainda na década de 90, nós imprimimos na lei orgânica do município de Porto Alegre, né, um dispositivo que pune, que pode ser capaz de caçar alvará de, por exemplo, estabelecimentos comerciais que promovam algum tipo de discriminação, seja de gênero, seja racial, seja religiosa e seja de orientação sexual, né? Então, a aplicação dessas leis, né, mandatos que cobrem a aplicação de leis como essas que nós já conquistamos, também são decisivas para que a gente enfrente e acabe com a LGBTfobia, sabendo que essa é uma luta de longo prazo, porque inclusive nós temos na presidência da República um dos mais LGBTfóbicos do nosso país. GG, para a gente já se encaminhar para o final, eu sei que tu tem outros compromissos, eu queria que tu trouxesse, como para todo mundo que que está nos assistindo, que vai assistir posteriormente essa live nas outras plataformas, qual é a conjuntura política de Porto Alegre hoje na visão da tua pré-candidatura e do teu movimento, né? Como eu vou ouvir diversos pré-candidatos de diversos partidos políticos, diversas forças e diversos municípios, é bom a gente conhecer um pouco a realidade do município, a realidade política e também a visão
que cada candidatura tem do ponto de vista da conjuntura, né, nacional, estadual e principalmente municipal, já que a gente vai estar incidindo diretamente na vida da cidade, né? Eu sei que a tua pré-candidatura é vinculada à nossa pré-candidatura da Manu, né, nossa pré-candidata a prefeita, Manu e Rosseto, e eu queria então que tu trouxesse essa visão de conjuntura da tua pré-candidatura, né? De como a tua pré-candidatura vê a conjuntura nacional, estadual e principalmente local da disputa de Porto Alegre. Muito importante, Everley. Só te dizer, de fato, eu tô com uma limitador de horário, mas quando tu encerrar as tuas perguntas, eu quero te fazer uma pergunta também, porque a gente quer poder aprender muito contigo. Tu é, de fato, inspiração para nós, né? Mas a tua provocação, mais uma vez, é muito importante, né? A primeira questão é que nós não podemos pensar Porto Alegre como algum território isolado da realidade nacional, né? Nós, em 2018, tivemos a eleição para a presidência da República de alguém que representa um projeto de morte, um projeto da morte, um projeto do ódio na construção da política. E eu queria chamar atenção ao quê? Um presidente da República que significa a legitimação do discurso de ódio, da violência física, da violência psicológica, da violência, como eu falei, física, mas também nas redes sociais, a toda a população LGBT, né? Ele é legitimador disso. Então, é nessa conjuntura nacional, né, na política, os mais velhos costumam dizer, é nessa quadra política em que se inserem as eleições municipais. E diante dessa realidade, Everley, que a gente compreende a oportunidade que Porto Alegre tem nessas eleições. Nós costumamos dizer que Porto Alegre tem a oportunidade de se reencontrar com a sua vocação. E qual é a vocação de Porto Alegre? A vocação de Porto Alegre é a vocação de uma cidade das lutas pela liberdade, pela igualdade, pela justiça social. A nossa cidade é a terra da legalidade com Brizola para enfrentar a ditadura militar, o autoritarismo, né, os ataques à democracia. A nossa cidade é a cidade da valorização das políticas públicas, da participação popular, né? Porto Alegre foi reconhecida no mundo inteiro com um orçamento participativo lá dos governos do Olívio Dutra, no início da década de 90. A nossa cidade é a cidade do Fórum Social Mundial, né, que fez ecoar pelo mundo que outro mundo era possível e necessário. Então, essa é a vocação, a tradição de Porto Alegre. E nós acreditamos que podemos nos reencontrar com essa tradição, né? E, para nós, a pré-candidatura da Manuela à Prefeitura de Porto Alegre tem essa dimensão, essa centralidade. A Manuela lidera as pesquisas em Porto Alegre. É claro que nós não temos ilusão nenhuma com pesquisas eleitorais a essa altura do campeonato, mas isso demonstra que, em que pese um momento tão difícil, em que a gente tem um Congresso conservador, em que a gente tem Bolsonaro na presidência da República, a população da nossa cidade reconhece uma liderança do nosso campo político, né? Reconhece uma liderança do nosso campo político, uma alternativa para governar Porto Alegre. Então a gente está muito... E com toda a onda de ódio que a Manu viveu recentemente e vive diariamente, né, da produção de fake news muito violenta contra a pessoa dela, né? Tu coloca muito bem, inclusive essas fake news que ela é vítima, e por isso que o governo é tão contra a aprovação de uma regulamentação que combata as fake news, né? Na eleição de 2018, o tal do kit gay foi uma das grandes fake news dirigidas à Manuela e ao próprio Fernando Haddad, né? Então, em que pese toda essa ofensiva de ódio... E que também demonstra que os LGBTs são vistos ainda por grande parte da sociedade como tu colocava, um inimigo a ser derrotado, né? Porque se aniquilado. Se depender deles, é destruição. Se a LGBTfobia não fosse tão forte na nossa sociedade, um tema como o kit gay, a tal mamadeira de piroca, não pegaria de forma tão veemente, né, num debate eleitoral. Né? Então, para a gente ver como as nossas lutas elas ainda são urgentes, necessárias e pertinentes, né? Que muitas vezes a gente acaba ouvindo também de que os LGBTs já conquistaram todas as suas demandas no âmbito do STF, os LGBTs hoje já vivem com respeito na sociedade, enfim, a gente vive uma sociedade mais plural, mais aberta, né? Mas isso é uma visão um pouco utópica ainda de algumas pessoas, né?
Então, fica muito nítido, né, com essas questões colocadas nas eleições, né, do quanto a gente ainda tem uma LGBTfobia muito internalizada na sociedade, né? E mandar um beijão aí para o Andrei, nosso presidente nacional da UNA LGBT, nosso líder. Nosso dirigente, né, Everley? Isso aí. Everley, tu tá muito correto em tudo que tu diz. E eu falava exatamente desse significado, né? Porque aqui nós temos a oportunidade de eleger a Manu. E a Manu significa justamente nos reencontrarmos com essa vocação, com essa tradição que Porto Alegre tem. Veja, a Manu foi no Congresso Nacional uma liderança da luta pelos direitos humanos, na frente parlamentar, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, foi liderança, inclusive, das lutas da população LGBT no Congresso Nacional e liderou isso até que o Jean pudesse ser eleito, né? E quando chega no Congresso Nacional, a Manu transmite essa liderança para ele de todas essas lutas, né? E o fato do Jean não estar em Porto Alegre, no Brasil, ter deixado, inclusive, o seu mandato no Congresso Nacional, é expressão de que não está resolvida a intolerância, a LGBTfobia no Brasil, né? Nós temos um representante combativo das lutas, não só da população LGBT, de diversas lutas por igualdade, mas que saiu do Brasil fruto da perseguição, da violência, das ameaças dirigidas a ele, né? Então, isso é um símbolo de que nós estamos num momento muito difícil, em que a nossa luta é muito importante, porque se nós nos acomodarmos, né? O que eles querem é nos colocar de volta aos armários, como a gente costuma dizer, e isso nós não vamos aceitar, né? Só para encerrar, Everley, essa pergunta que tu me faz, é claro que a correlação, o cenário da disputa aqui é um cenário de grandes possibilidades, de grandes oportunidades, mas de uma luta muito difícil. Por isso que o que nós defendemos em Porto Alegre, Everley, é uma ampla unidade desses setores democráticos, dos setores progressistas, para que nós possamos vencer as eleições. E o nosso objetivo em Porto Alegre é vencer as eleições. Tu mesmo comentou que esses dias conversava com a Natasha, né? Natasha é uma ex-camarada nossa, uma companheira que eu tenho muito carinho, acompanho todas as lives que ela faz. Para nós é uma tristeza muito grande que o PSOL não esteja nesse momento construindo a candidatura junto conosco, né? O próprio Marcelo Freixo, há tempos atrás, dizia, quando anunciou que não disputaria mais a Prefeitura do Rio de Janeiro, falava, né, que o campo de esquerda, o campo progressista, o campo democrático em Porto Alegre deveria estar unido junto com a Manu. E é isso que nós vamos batalhar até o fim. Eu falo disso porque esse é um esforço nosso até o fim. Se não for possível no primeiro turno, e seguiremos apostando nisso no segundo turno, e acima de tudo, o que a gente tem dito é que se os partidos não forem capazes de construir essa unidade, nós seguiremos nos esforçando para que o povo de Porto Alegre construa essa unidade. Nós temos muita convicção, muita certeza que o povo de Porto Alegre estará coesionado, unido, para garantir a eleição de Manuela prefeita. Não é que nós não tenhamos outras lideranças na nossa cidade muito importantes para a nossa luta. Nós temos, né? Inclusive, a própria Maria do Rosário, uma liderança histórica das nossas lutas aqui na cidade, também muito bem posicionada estava nas pesquisas de intenção de voto, mas que compreende, né, que nesse momento a liderança com maiores condições de vencer a disputa de Porto Alegre é a Manu. Então a gente está muito concentrado nessa tarefa, nesse desafio e muito otimistas de que podemos ser vitoriosos. Nós vamos enfrentar os bolsonaristas aqui, mas nós acreditamos, e essa tem sido a nossa palavra de ordem, de que nós construiremos em Porto Alegre um território livre do fascismo, livre do bolsonarismo e, por consequência, livre da LGBTfobia. Porto Alegre que já foi a capital da resistência, né, Giovanni? Nos tempos que Porto Alegre, em todas as eleições que Porto Alegre deu a vitória ao Lula, né, a Porto Alegre dos governos democráticos e populares durante o governo Collor, durante o governo FHC, né, a Porto Alegre que proporcionou a gente ter a primeira experiência no estado de um governo democrático e popular com o Olívio, né? Foi a experiência de Porto Alegre que nos possibilitou a gente ter Olívio governador,
que foi talvez o governo mais revolucionário do ponto de vista político aqui no nosso estado, né? Com a criação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu devia ser uma criança naquela época, né? Mas eu vivi a experiência do governo Olívio, era militante de juventude, e a bandeira da criação da UERGS foi uma bandeira que nos impulsionou naquele momento e uma grande conquista que a gente tem até hoje, né? E fortalecer a UERGS e devolver a UERGS para o povo gaúcho com orçamento, com dignidade, com tudo que ela precisa, é uma luta que a gente tem que voltar a traçar enquanto militantes, né, de esquerda. A gente não pode nunca abandonar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul como uma conquista. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, por isso eu fui aluno da primeira turma de pedagogia da UERGS, então eu nunca esqueço da importância que tem a UERGS para o nosso estado. Eu queria, então, Giovanni, para encerrar minha parte de pergunta para ti, tu quer perguntar para mim também, eu queria que tu deixasse essa mensagem seria aquelas pessoas que estão acompanhando, que têm interesse em conhecer as ideias, em colaborar com o movimento coletivo aí da tua pré-candidatura e da candidatura das meninas que fazem parte do coletivo, né? De que forma podem estar se integrando, né? As redes sociais, enfim, né? E deixar essa mensagem aí de convocação para a luta para a galera que está nos assistindo. Com certeza, Everley. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Quando nós tomamos a decisão, ao final de 2019, de construir um movimento coletivo aqui em Porto Alegre, nós queríamos poder aliar as tradicionais formas de fazer política com a necessidade, o anseio que tem no seio do povo de poder transformar a política. Então, veja, no movimento coletivo, Everley, nós temos pessoas que são filiadas a partidos políticos, nós temos pessoas que não são filiadas a partidos políticos, nós temos pessoas dentro do próprio movimento coletivo representando essa unidade, porque nós temos pessoas de partidos políticos diferentes construindo o movimento coletivo junto com a gente. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque para nós o movimento coletivo é uma oportunidade de engajamento, de militância, de luta, que vem antes da eleição, que passará a eleição, né, travará essa luta ao longo dos dias de campanha e que permanecerá vivo no pós-eleição, né? Então, em primeiro lugar, é esse chamado à construção do movimento coletivo enquanto um instrumento de militância, de engajamento, de participação, como a Manu costuma dizer, de pessoas comuns que querem fazer política. No movimento coletivo nós nos encontramos, as pessoas comuns que militam no movimento social, que não militam, mas querem militar, que estejam organizadas ou não em partidos políticos, mas nós que temos causas comuns, nós nos encontramos no nosso movimento, e um dos desfechos, dos desdobramentos do nosso movimento, será construir essa candidatura coletiva, do qual eu sou um dos representantes, mas não o único, porque nós queremos transformar também a lógica personalista de fazer política, né? Nós acreditamos que a política pode ser feita com mais coletividade e, por consequência, com mais representatividade. E uma das representatividades fundamentais que nós carregamos conosco é essa luta por igualdade, por diversidade, por liberdade, para que a população LGBT tenha direitos, né? Igualdade, como chama a live que tu propõe e que nós estamos tendo agora, né? Então nós vamos ter, Everley, aproveitar essa oportunidade no dia 1º de agosto, exatamente um encontro de apresentação do movimento coletivo. É uma oportunidade para quem quer conhecer, para quem quer colar junto, né? Estar junto conosco e se aproximar, entender melhor como nós nos organizamos, né? E quais são os nossos objetivos, as nossas bandeiras e as nossas lutas. Mas, fundamentalmente, eu queria deixar muito fixado, né, que nós surgimos com esse espírito de quem quer renovar a esquerda da nossa cidade, de quem quer renovar as lutas de gerações que vieram antes de nós, mas que tem esse sentido comum de luta por igualdade, liberdade, justiça social, diversidade, né? E nós acreditamos que podemos construir na nossa cidade, ao construir um território livre do fascismo, um território em que LGBTs possam viver sem medo, porque a gente precisa dizer
que o nosso país é um dos países do mundo que mais mata e que mais violenta a população LGBT, né? Então, nós possamos construir na nossa cidade um território em que a população LGBT não viva com medo, em que a população LGBT possa acessar políticas públicas de direito à educação, políticas públicas de acesso ao mercado de trabalho, políticas públicas de acolhimento quando formos vítimas de violência, sejam elas físicas ou psicológicas, que através do nosso movimento e através do mandato que nós acreditamos que vamos conquistar, nós possamos lutar para que as leis que nós aprovamos sejam efetivadas, como eu comentava antes contigo, né, que é o caso da Lei 150 na nossa lei orgânica, para que sejam penalizados os estabelecimentos que promovam, né, discriminação, sejam de quais ordens forem, mas inclusive aquelas discriminações voltadas à população LGBT. Então essas são as lutas que nos movem e nós estamos muito convictos de que vamos ser, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para além de uma voz para todas essas lutas que eu estava listando aqui para ti, uma voz também sintonizada com um novo projeto político para Porto Alegre, que tem a Manuela liderando esse projeto político na Prefeitura de Porto Alegre, colocando a vida das pessoas no centro da condução de um novo projeto político. Porque quando, Everley, nós tivermos na Prefeitura de Porto Alegre a valorização das vidas, nós vamos ter a valorização das vidas dos e das LGBTs. Porque o que a gente vive hoje, a LGBTfobia, significa, entre tantas coisas, exatamente a tentativa de atingir as nossas vidas, muitas vezes ceifar as nossas vidas. E isso nós não aceitamos, e é tudo isso que nós vamos mudar com Manuela e que a gente quer poder contribuir através do movimento coletivo e da nossa candidatura, pré-candidatura coletiva. Obrigado, GG. GG, como a gente está acostumado, Giovanni. Então, eu deixo para ti agora, não quer perguntar? Com certeza, Everley. Assim, nós estamos nos desafiando a algo que é completamente novo, né? Tanto que aqui, nesse nosso bate-papo, fui compartilhando um pouco daquilo que nós fomos construindo dia a dia. Nós temos muitas perguntas sobre como construir uma candidatura coletiva e a gente vai encontrando as respostas no dia a dia, também no nosso debate coletivo. Mas tu é um dos poucos vereadores, né, uma das poucas lideranças LGBTs, ou talvez assumidamente LGBTs, e acima de tudo, comprometido com as pautas e com as nossas lutas, né? E por ser um dos nossos poucos representantes nos espaços de decisão, tu tem um aprendizado, né? Tu tem um acúmulo, tu tem uma experiência, uma trajetória, né? E eu queria poder ouvir um pouco de ti a partir dessa tua experiência, dessa tua trajetória, né? Como que nós podemos nos preparar para enfrentar os desafios que vêm pela frente, né? Quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou, os maiores desafios que tu enfrentou, as coisas mais, enfim, e como que tu superou elas, né? Qual é o recado que tu pode deixar pra gente do movimento coletivo para enfrentar todos os desafios que vêm pela frente? Queria muito te ouvir sobre isso. Bom, Giovanni, eu vivi toda essa trajetória, né, como é que eu posso dizer, de decadência de visão política brasileira do último período já como parlamentar, né? Eu me elegi em 2012, então, para o primeiro mandato, no auge do pleno emprego, no auge das conquistas sociais do governo Dilma, né? Eu me elegi ali naquele auge de conquistas sociais. Então, a visão que se tinha era uma visão positiva, né? Ah, que legal, Cruz Alta elegeu o primeiro LGBT para a Câmara de Vereadores, né? O primeiro militante de um movimento social que até então nunca teve representatividade, né? E aí a gente entra e começa o mandato de uma forma muito forte no sentido de oposição ao governo do MDB aqui no município de Cruz Alta, né? Que era um governo que assumia a cidade após duas gestões do PT, do PCdoB e do PSB, né? Duas gestões exitosas de participação popular, de construção, de conquistas para a cidade. Então eu assumo a Câmara de Vereadores num contexto de oposição ao governo municipal, né? E uma oposição muito atuante, de muita fiscalização, de muita luta, de muita denúncia no Ministério Público, né? De muita perseguição por parte do prefeito até então, que era afiliado ao MDB.
e que depois foi descoberto que esse prefeito liderou diversos esquemas e escândalos de corrupção, e ele acabou deixando o MDB, se filiando a outro partido, disputou a eleição. Na eleição se descobriu que o patrimônio dele havia crescido 300% durante o mandato de prefeito, e tudo aquilo que a gente denunciou, então, se confirmou na tentativa de reeleição, e a gente elegeu novamente o ex-prefeito Wilson Roberto, prefeito de Cruz Alta, e eu me reelegi vereador naquele momento. E aí a gente começa a viver o outro período, né? A gente se reelege no período do golpe, né? Quando as pessoas vão às ruas e lideradas, né, por todos esses movimentos que já começam a se fortalecer através das redes sociais, né, através de muita mentira também nas redes sociais, com o apoio do conglomerado midiático também, né, do todo o setor financeiro do nosso país, que derruba a presidenta Dilma num golpe antidemocrático, naquilo tudo que a gente já denunciou, né? E nosso partido PCdoB, foi o grande instrumento de luta contra o golpe. Foi o partido, talvez, que mais deu a cara na defesa do mandato da presidenta Dilma, mais que o próprio Partido dos Trabalhadores, eu ouso dizer, nesse momento, né? As nossas lideranças todas empenharam os seus discursos na defesa do governo Dilma e contra o golpe. Jandira, na disputa da Prefeitura do Rio, né? Eu e a Bebeta aqui, a gente usou o espaço de TV do Partido Regional para denunciar o golpe. E isso refletiu muito na queda da nossa votação na reeleição em 2016, porque naquele momento a gente vivenciava uma efervescência do início desse movimento anti-esquerda e antifascista, né, no nosso país. Tudo aquilo que Jean Willis viveu do seu mandato, a gente vive aqui ainda até hoje, né, Giovanni? Todos os dias eu sou vítima, não sei se tu acompanha, eu publico às vezes eu não publico, mas de ofensas nas redes sociais, de ataques, de produção de fake news, de ataque à sexualidade, enfim, né? Então a gente tem que estar muito forte naquilo que a gente acredita, a gente tem que estar muito forte no apoio dos camaradas, dos companheiros que sustentam as nossas lutas, né? A nossa integração com os movimentos sociais. Por isso, eu acho que essa tua construção coletiva, ela é muito importante. Eu tenho certeza que tu e que o movimento ele vai poder proporcionar a todos, né, essa força quando às vezes nos falta força, né? Quando a gente é sozinho, a gente às vezes tem a impressão de que dá vontade às vezes de desistir, muitas vezes, né? Mas a gente tem que ser forte e seguir porque acredita, porque quer construir uma sociedade melhor, porque acredita nas políticas que estão sendo desenvolvidas na cidade, né? A gente assumiu o governo do município, agora a gente é situação, né? Eu vim de uma experiência de líder da oposição, agora a gente é situação, é o governo do PT, do PCdoB, né? Um governo que assumiu uma prefeitura com 36 milhões de dívidas, um governo que assumiu uma prefeitura num momento de retração da economia, de crise mundial do sistema capitalista, né, de pouquíssimos investimentos federais, ou quase nenhum investimento federal em obras, em programas, em projetos. Pelo contrário, a gente só vive cortes e a administração municipal tendo que assumir as políticas para não deixar as pessoas desassistidas, né? Então eu tenho muito orgulho de liderar na Câmara de Vereadores a defesa desse projeto que é justamente aquilo que tu dizia, que é de cuidar da vida das pessoas, né? E aqui Cruz Alta mostra isso muito fortemente no resultado do combate à pandemia, né? A gente tem um número de contaminação elevado para o momento, para o tamanho da cidade, mas a gente consegue manter leitos, a gente consegue manter uma rede pública de saúde muito bem estruturada. O camarada Taquara foi nosso secretário de saúde, né, durante bom período da administração, deixou a secretaria estruturada com 21 estratégias de saúde da família, Giovanni, com médico, com enfermeiro, com técnico em enfermagem, com nutricionista, com psicólogo, né?
Então, tu pensa que a gente tem hoje 100% de cobertura da cidade em estratégia de saúde da família, com agente comunitário de saúde, com dentista, né? Eu sei que Porto Alegre vive uma realidade muito diferente, inclusive com demissão dos trabalhadores do Instituto de Saúde da cidade, né? Então, é isso que eu tenho dito para as pessoas nesse momento que se aproxima o debate eleitoral. Eu sei que a gente falhou muito, nosso governo falhou muito por não ter recursos para investir em ruas, por não ter recursos para investir em obras. Mas eu sempre digo, a vida das pessoas e o cuidado com as pessoas e com aqueles que mais precisam é muito mais importante do que uma obra, do que tapar o buraco de uma rua. Porque você alimentar as pessoas, você manter a rede de assistência social funcionando com CRAS, CREAS, com assistente social, com o combate à violência contra a mulher. Nós temos no município uma coordenadoria que cuida da violência contra a mulher, da igualdade racial, das políticas LGBTs, que é coordenada pelo nosso partido, pelo PCdoB, né? Então, eu tenho dito isso, o mais importante nesse momento e nesse debate que a gente vai viver agora de eleição é que visão de governo a gente quer para a cidade. O governo que cuida das pessoas e que cuida principalmente daqueles que mais precisam e que no momento da pandemia tem saúde de qualidade, tem remédio, tem médico, tem a educação distribuindo a merenda escolar para as crianças em casa, para aquelas crianças que mais precisam. Toda a rede pública de educação está sendo assistida com a merenda porque não tem a escola para comer a merenda. E a gente sabe que muitas crianças, principalmente numa cidade como a nossa, que tem mais de 5 mil famílias vivendo com uma renda per capita de meio salário mínimo, que essa merenda faz falta na alimentação dessas crianças. Nós temos o restaurante popular que distribui uma média, né, de 200 refeições por dia através agora de marmitex durante a pandemia para as pessoas que mais precisam. E esse restaurante popular era uma política federal durante o governo Lula, que acabou nos governos neoliberais de Temer e Bolsonaro. Hoje o município banca o restaurante popular com recursos próprios somente do município. Custa mais de 1 milhão anual ao município a manutenção desse restaurante popular. Então eu tenho convicção de que a gente vai fazer um grande debate sobre essa visão de governo aqui no município de Cruz Alta. Eu tenho orgulho do mandato que eu desenvolvi até agora, um mandato combativo. Eu sei que fui vítima de muita mentira, eu sei que fui atacado muitas vezes por ações que eu considero positivas, né? Por exemplo, eu estive prefeito da cidade por 6 dias, e nesses dias que eu estava prefeito, a Manuela veio a Cruz Alta, né? Nós recebemos a Manuela aqui num grande evento da diversidade, em que a gente recebe mais de 200 militantes de todo o estado para discutir políticas públicas, para discutir o combate a HIV e AIDS, para discutir muitas ações. E nessa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de investir nesse evento. A Prefeitura Municipal investiu R$3 mil nesse evento, que foi custear refeições para esse evento. E nós fomos duramente atacados por dar refeições para os LGBTs. Né? Então, para te ver ainda como o preconceito, como a LGBTfobia é muito forte, né? Mas a gente está aí para superar tudo isso, a gente está reorganizando, né, a construção da nossa pré-candidatura à reeleição, né? E independente do resultado eleitoral, aí eu tenho certeza que a gente contribuiu muito para a mudança de paradigmas na sociedade aqui na nossa cidade, uma cidade, como tu sabe, extremamente conservadora, onde o bolsonarismo teve 70% dos votos, onde a gente tem 3 quartéis, a gente sabe o quanto o militarismo pende para esse lado da direita conservadora. Aqui a gente vive do agronegócio, a gente sabe também o quanto o agronegócio também pende para a direita conservadora. Então é uma luta que a gente vive aí e que a gente vai viver agora no próximo período de fazer esse debate daquilo que a gente acredita, né? De sociedade, é um debate de concepção de sociedade. Everley, nós estamos estourando mais um pouco o nosso tempo de 1 hora, mas dizer que ao te escutar... Falta 5 minutos. Mas que ao te escutar, eu saio, sem dúvida alguma, renovado da nossa luta, da importância dela, do significado dela, porque eu tenho muita convicção de que as possibilidades que nós temos de nos elegermos, de eleger a nossa pré-candidatura coletiva aqui em Porto Alegre, a grande competitividade que a tua candidatura à reeleição tem em Cruz Alta, significa a gente ter exatamente aquilo que tu falou,
mandatos que signifiquem o fortalecimento da nossa luta. Eu não tenho dúvidas que tu te eleger aí significa essa mudança de paradigma que tu disse. Não para Cruz Alta apenas, mas para todo o nosso estado. E nós termos um mandato aqui em Porto Alegre que possa reforçar as lutas em Cruz Alta e vice-versa, tem um significado muito importante. E quando eu falo que saio daqui renovado, é porque quando eu te ouço falar, eu aumento a minha convicção de que as nossas candidaturas, as nossas pré-candidaturas, elas têm uma importância não apenas para a luta da população LGBT. Nós sabemos falar da vida do nosso povo de modo geral, da luta em defesa da saúde, da luta por educação, da luta por condições de vida digna. Né? Então, assim, fico muito feliz, mais uma vez te agradecer a oportunidade de trocar essa ideia contigo e que a gente em breve, né, possa se encontrar presencialmente, né, a cada vez os desafios do nosso tempo. Muito obrigado de verdade, Everley. Eu agradeço, Giovanni, a tua disponibilidade também. Mando um beijo para Isabela Luzardo aí que está comentando a nossa live. A live vai ficar salva aqui no Instagram e vai estar em breve no Facebook e nas plataformas da diversidade. Obrigado, Giovanni. Boa luta, boa caminhada, boa construção. Até a vitória e um forte abraço na Manu. Grande beijo. Pode deixar, Beijão. Vou repassar. E desculpa meus problemas técnicos aqui, viu, hein? Capaz, aqui também. A gente... Tchau, tchau, gente. Beijão, Everley. Tchau, tchau. Beijo.